E aí, pessoal, voltando aqui com a segunda parte do nosso exemplo, né? De como formas de você capturar e soltar o Pokémon. Eu te mostrei um primeiro vídeo aí na parte 1, que deu nesse resultado aqui, né? Que já está funcionando. Só relembrando aqui, né? Aqui ele trabalha com filtro e verificando se o Pokémon está na Pokédex. E aqui ele inclui de fato e exclui de fato do estado. Aqui ele não remove, não é isso? Eu te mostrei até aqui, ó. Mas eu deveria te mostrar também o card em si, aonde desenha, né, o cardzinho que coloca o nome, a imagem e o botão. Esse componente, se você observar aqui, né, se você observar direitinho, ele recebe via props o Pokémon, que é o objeto, que vem do map, né? Tá aqui, ó, vem do map. Esse objeto ele vai ter o nome do Pokémon e a URL, beleza? E recebe uma outra propriedade aqui, né, um outra props, que é o BTN, que informa se é capture ou excluir. Certo? Isso aqui vai servir e recebe também, né, a função. Quando é captura, recebe a função captura. Quando é excluir, recebe a função excluir. Esse botão, essa informação aqui do botão serve para identificar o botão e trocar as cores aqui do botão. Ó. Trocar as cores. E a função vai depender de cada atividade, né? Se eu estou na Pokédex, eu vou usar o botão excluir e uso essa cor e uso a propriedade excluir para ele saber que cor vai colocar no botão. E aqui eu trabalho com captura, né? Que fica o botão nessa cor aqui, ó, azul. Azul e aqui laranja. Bom, mas o cardzinho em si, ele tem um detalhe aqui, vamos lá. Porque essas funções aqui, ó, capture e excluir, elas recebem aqui, ó, o nome, né, do Pokémon, né? Na verdade, o objeto Pokémon, né? Daqui ele vai precisar desse objeto para poder fazer a inclusão e a remoção. Mas como é que é passado isso? Você deve ter uma ideia, galera, né? Mas bora ver aqui. Aqui, ó. Quando ele recebe aqui via props, ele faz uma desestruturação aqui, né? Eu fiz uma desestruturação aqui para pegar o nome e a URL da props Pokémon. E eu aqui tenho um estado, né, que eu criei aqui para receber a imagem. Vou fazer aqui uma pesquisa. Esse não é o foco do assunto, né? Estou apenas repassando aqui uma ideia. Ele tem um estado aqui que vai ter a imagem. Ele vai ler aqui aquela URL, né? E vai pegar a imagem oficial para colocar na tela. Pronto. Isso aqui é o que está acontecendo aqui. Eu quero mostrar de fato é aqui, ó, o botão. Quando a própria botão vem lá, capture, ele mostra o botão de um formato. Ó. Ele mostra o botão e passa como propriedade para a função que captura o próprio Pokémon, que é o objeto. E quando é excluir, a mesma coisa, ele passa o próprio Pokémon. O que diferencia aqui, ó, é o texto que fica no botão, né? Captura e excluir, e a função em si. E aqui vai ser a função de captura e aqui a função de exclusão, excluir. Ok? Só para mostrar isso aqui, ó, como é que chega lá na função o objeto Pokémon. Ele chega por aqui, ó, porque eu passo ele aqui via. Aqui ele vai como aqui, ele é um argumento, né? Quando a gente coloca na chamada, a gente chama de argumento. Quando ele chega lá, ele vai por parâmetro, chega como parâmetro. Então eu posso dizer assim, que eu envio esse argumento aqui e vem chegar aqui na minha função, né, que é um parâmetro. Tá, ok? Ele chega aqui o objeto, né? Chegando aqui eu tenho o Pokémon completinho, né? Nome e URL. É feita a inclusão. É dali que ele vem, tá? Ele vem daqui, ó. O card, né? É onde é feito o desenho. E na chamada do botão é passada essa propriedade aqui, ó. Para saber que Pokémon eu vou excluir ou que Pokémon eu vou incluir. Ok? Bom, dito isso, vamos abordar agora a nossa segunda forma de fazer. Essa forma aqui que eu falei foi aquela que a gente usa dois estados, um Pokémons e outro Pokédex. Certo? A gente trabalha esses dois estados. Sendo que na Pokémon a gente faz um filtro. Na Pokédex a gente inclui e exclui o Pokémon de fato. E vai acontecer aqui agora é o seguinte, ó. Como eu falei aí, eu acho que eu vou ter falado no outro vídeo, não lembro. Eu tinha feito esse videozinho antes e fui fazendo o código na hora, né?
Mas só que o áudio ficou muito ruim, ficou com muito chiado, cortando, né, devido à troca do computador. Eu não configurei direitinho aqui o OBS Studio. E o microfone é esse aqui, né? Um microfone simples, né? Então eu já tenho aqui pronto. Eu vou fazer o quê? Eu vou fechar aqui esse app. Fechar aqui tudinho. Eu vou renomear esse app aqui, ó. É name. Vou chamar aqui de... Aqui foi a versão 1, vou botar assim, V1. E esse V2 que está aqui, ó, é justamente a versão nova que a gente vai ver agora. Ela trabalha de uma forma diferente. Pronto. Nessa versão aqui, vamos ver se o código continua rodando, ó. Capturando, destruindo. Com essa nova versão, ele continua fazendo a mesma função, mesma funcionalidade, mesmo jeitinho. Porém, tem uma diferença aqui, ó. Eu fiz uma abordagem diferente. Vou explicar aqui como é que funciona isso. Aqui é o seguinte, ó. Antes, lembra que a gente pegava, quando eu clicava aqui, né, ele enviava a propriedade de Pokémon da função, a função adicionava ela ao estado Pokédex, e no filter aqui, ele verificava se esse Pokémon estava contido na Pokédex, no estado Pokédex. Agora mudou. O que é que eu fiz? Eu peguei o estado Pokémons, adicionei a ele uma chave, né, uma propriedade chamada isPokédex. O que é essa isPokédex? É uma chave que recebe um valor booleano. Esse valor booleano ele pode ser true, false, né? Não tem outro valor, né? Booleano. Então, quando ele está true, significa que o Pokémon está na Pokédex. Quando ele está false, significa que ele não está na Pokédex. Com isso, eu não preciso trabalhar ali o estado Pokédex. Eu só vou trabalhar com o estado Pokémons. E vou ter um filter aqui e um filter aqui. Vai ser o mesmo filter. Bora ver isso na prática. Aqui, ó. O que acontece aqui? A função, o código continua o mesmo, porém, aqui na leitura dos dados, ó, do user factor, tá vendo? Quando eu carrego a minha página, meu app, né? Após ler os dados da minha API, ele sofre um novo processo aqui, ó, esse processozinho aqui, ó. O que é que esse processo faz? Ele pega o response.data.results, que é um array de objetos, que a gente já viu aí, né? Esse array ele contém o nome do Pokémon, que é a propriedade name, e uma propriedade chamada URL, que é o link que corresponde à consulta individual daquele Pokémon, para pegar suas características. Bom, o que é que eu fiz aqui? Eu corri um for each desse array de objetos, e para cada elemento que eu recebo, né, que é um Pokémon por vez, então a gente já sabe que quando a gente vai lendo um array, né, ele vai lendo um por um. Então, para cada leitura que eu fizer, o que é que eu faço? Eu criei aqui, ó, um novo elemento, uma variável, uma const, né, chamada new element. Podia ser aqui new element, né? Eu botei só L. Mas se você quiser colocar assim, ó, tipo aqui tá L, né? Eu posso colocar assim, ó, element, né? Aqui eu posso colocar new element, que é o T, né? E aqui eu vou usar também element. É o nome, você vai dar um nome que você achar mais sugestivo. E tem que ser realmente, de fato, um nome sugestivo, né? Aqui tá estranho, né? Element. E aqui vai ser new element. Como esses nomes, eu vou dar uma dica aqui, ó. Como esses nomes aqui vão ficar restritos apenas a isso aqui, ó. A essa função aqui. E quem trabalha com método de array vai entender que esse elemento aqui é justamente o objeto que está saindo do resultado do meu for each, do meu map, do meu filter, do meu find. Então, estou trabalhando com ele aqui. Esse nome aqui não precisa ser um nome espetacular, magnífico assim, né? Uma coisa que você entenda que saiu daqui, ó. Mas, para ficar mais, digamos assim, mais instrutivo, né? Vamos colocar um nomezinho mais interessante aqui. Elemento. Bom, elemento que saiu aqui do meu for each. Esse novo elemento aqui, o que é que ele vai ser? Ele vai ser uma cópia desse elemento. O que é esse elemento? Name e URL. Então eu faço uma cópia desse elemento, que é o name e a URL, e acrescentei o que? isPokédex, aqui na linha 19, ó. isPokédex false. Inicialmente, na minha leitura, todos os Pokémon vão estar na minha home. Certo? Então, eu criei ali um novo elemento, disse, ó, faz uma cópia do elemento. Eu vai copiar name e URL.
e acrescenta aí esse Pokédex. Isso me deu o quê? Um novo objeto com o nome, com as propriedades name, URL e esse Pokédex. Feito isso, eu vou adicionar ao meu array, que eu criei aqui em cima, o array chamado New Data Pokémons, pegar novos dados dos Pokémons, é uma atualização, né? Porque no original vem name, URL. Eu precisei acrescentar uma terceira propriedade, que foi a Pokédex. Então, feito isso no meu objeto, na minha variável aqui, né? Criei a variável aqui. Eu vou adicionar com um push esse novo elemento ao meu array. Então, meu array está vazio. Peguei um Pokémon, modifiquei o conteúdo e salvei. E vai fazer isso nos 20 Pokémons. Quando terminar fazer isso aqui, ó, for each, eu vou setar esse novo data Pokémons, que é o dado com a inclusão do Pokédex, no meu array de Pokémons. Tá? Feito isso, eu vou ter lá, vamos ver aqui, vamos colocar aqui no console. O interessante é que você veja o vídeo, se estiver estudando para fazer a sua versão, veja as três partes. A primeira, a segunda que é essa e a próxima que já vou fazer. Bom, o console.log aqui, vamos dar aqui em New Data Pokémons, que é justamente o array que a gente trocou. Voltando depois de alguns minutos, tive que dar uma paradinha para dar comida do meu filhote, que acordou. Sim. Voltando aqui no assunto, né? A gente colocou aqui esse console.log em New Data Pokémons para a gente verificar se de fato foi incluído aqui o Pokédex. Bora ver aqui no inspecionar. Vamos limpar isso aqui, né? Porque ele fica sempre o erro quando está editando. Olha lá, está impresso aqui, ó. E se a gente observar aqui no final, tá lá, Pokédex false. Ok? Quando isso aqui passar para true, tá, vamos fechar isso aqui, né? Esse Pokémon ele vai deixar de ficar aqui. Por quê? Vamos tirar esse console daqui logo para não esquecer. Aqui, ó. Então aqui a gente fez o quê? A gente leu os dados na API, correu aqui um for each para fazer. Aí você pode usar, Bart, eu posso usar o map? Pode, eu podia fazer o map, né? E na criação da minha variável aqui, ó, eu podia ter feito isso aqui, ó, colocar esse new data Pokémon como resultado da execução do map, certo? Podia sim, podia trocar aqui, ó, em vez de usar um for each, mas eu quis usar um for each para ficar diferente. É errado usar o for each? Não, é certo. Se ele está lá para usar no código, se ele está lá disponível para usar no código e ele faz isso que eu quero, é a forma mais eficiente. Eu não sei, ó, vê bem, eu não sei se teria como medir a velocidade em bilionésimo de quantionésimo de segundos que isso aqui faria essa execução fazendo dessa forma, ou se eu estivesse colocando aqui, por exemplo, um map. Faz diferença? Acho que é insignificante. É a melhor forma de fazer? Tudo depende, né, pessoal? Desde que o código fique legível, né? Eu sempre digo isso, o código tem que ficar legível, eficiente e legível. Então aqui, né, foi feito o quê? Criada a variável, eu podia ter feito aqui, né? No lugar de colocar esse aqui, ó, acrescentar aqui, ó, botar a const, né? E botar aqui esse new data Pokémon ali e trabalhar com o map aqui, ó, no lugar do for each. Vai fazer o mesmo trabalho. Vai ficar mais elegante, mais bonito, não sei, é questão de visual, pessoal. Feito artes. Tem aqueles quadros que o pessoal olha assim aí paga bilhões no quadro daquele que não dava R$1. Sério, assim, eu gosto muito de tudo, mas não vou ser hipócrita de dizer assim, nossa, que quadro maravilhoso, porque eu não estou achando aquilo ali uma coisa que não está me agradando, né? É por aí. Bom, mas aí fica a seu critério. Quiser usar o map, usa o map, usa o for each, ou outra técnica que você quiser utilizar aí, desde que, nesse caso aqui específico dessa ideia, né, foi de acrescentar uma chave aqui ao meu objeto, certo? Como é que funciona isso? Vamos ver. Aqui acontece o seguinte, ó. Na hora que você modifica aqui as funções, né? Vamos ver as funções. Eu tenho aqui duas funções, né? A de capturar e a de excluir. O que acontece aqui? Quando eu clico em capturar,
ele vem para essa função aqui, capture, né? Ele me passa o Pokémon, eu recebo esse Pokémon e chama aqui um método, uma função que eu criei, né? Chamada de, update status Pokémon. E passa para ele aqui o Pokémon e true. Por que true? Porque eu quero colocar naquela chave o valor true, que significa que ele está na Pokédex agora. Então, essa função aqui, ó, update status Pokémon, recebe o objeto Pokémon, recebe o status. Que status é esse? É esse valor que vem aqui, ó, true ou false. No excluir ele passa um false, na captura ele passa um true. Certo? Aqui é criada uma nova lista de Pokémon, uma nova lista. Como assim uma nova lista? Aqui eu usei, tá vendo, ó, o map. Vou correr aqui meu array. Meu array, né? O array de objetos, que é um estado, Pokémons. E vou verificar, olha, o Pokémon, no caso esse daqui, né, que eu passei ele com um underline aqui, viu? Vamos mudar isso aqui, né? Vamos botar um X. Tem gente que tem, quando vê símbolo, fica meio agoniado, né? Vamos botar aqui, ó, X. Pronto. Pokémon X. Por que Pokémon X bate? É o nome que eu dei. Eu podia colocar só aqui X, elemento, ou P. Né? É uma variável apenas para diferenciar. Né? Eu estou passando aqui do meu map, ele está passando o elemento. Eu quero diferenciar isso do que está chegando aqui. Ó. Se eu colocar aqui Pokémon, ele vai confundir. Que Pokémon que eu vou usar? Qual é que você quer usar? Esse ou esse? Então eu coloquei aqui Pokémon X. Pronto. Passando o Pokémon X na minha função de callback, né, que o map trabalha com callback, ele passa esse Pokémon X e eu pergunto, olha, o Pokémon X.name, quer dizer, o nome desse Pokémon que foi lido agora, é igual ao Pokémon.name que foi enviado para cá, através de um parâmetro aqui. Se disser sim, então eu vou lá e modifico o Pokémon X.isPokédex para o status que foi enviado. Mas qual é o status? Sei. Depende da função. Se for para capturar, true. Se for para excluir, false. Entende? Então aqui vai chegar. O status aqui vai ser. Aqui é Pokémon X, né? Vamos alterar aqui, ó. Também, né? Para ficar igual. Se aqui foi esse. O nome que tiver aqui tem que ser o que vai estar aqui, o que vai estar aqui, o que vai estar aqui. Aí tá ok? Pokémon X, Pokémon X, Pokémon X, Pokémon X. Ok? Pronto. Então, dito isso, essa função ela fica genérica. Mas por que eu criei outra função? Observe que se eu fosse fazer tudo isso aqui no capture, eu ia fazer a mesma coisa no excluir. O código ia ficar com repetições. Se eu futuramente precisar modificar algum procedimento aqui, eu só faço em um único lugar. Isso aí é uma boa prática. E você reduzir o código, né? Porque o interessante é que o código não tenha repetições. Repetições assim, por exemplo, funções que fazem a mesma coisa, às vezes muda apenas um detalhezinho, em várias partes do código, repetidas. O que acontece aí é que quando o seu código fica complexo, às vezes se você precisar modificar aquela forma de código ali, aí você vai ter que mudar em todos os lugares que você criou aquilo. Corre o risco de esquecer um. Aí onde é que entra o tal do bug. Né? Pode estar com bug, por quê? Faltou alterar na função tal. É a mesma função que estava lá, né? Isso aqui tudinho está aqui, ó. Isso aqui tudinho copiado aqui ia estar nessa função e nessa. Vai ficar em dois lugares sem necessidade, né? Então, eu só faço a chamada e passo parâmetros para ela, né, que eu preciso. Que aqui no caso é o Pokémon. E se vai ser true ou false. Ok? Pronto. Poderia criar de outro jeito? Deixa eu pensar. Sim, né? Assim, as possibilidades são inúmeras possibilidades. Basta eu preciso criar uma função captura, uma função excluir. Precisa. Você pode me responder isso aí, você mesmo pode responder. Eu poderia criar uma função tipo handle status Pokémon. Manipulando os status do Pokémon, uma função só. Aí na hora do botão eu passava parâmetros, né? Passava o Pokémon e passava se era true ou false, por exemplo. Aí eu teria que criar um mecanismo para dizer, ó, quando for true é para incluir, quando for false é para remover. Funciona? Funciona. E vai ficar mais visível, mais legível, aí você pode criar uma forma de fazer isso, né? A pessoa ali, ó, handle status Pokémon. Aí eu passo no botão, né? O Pokémon e o status. Se vai ficar legal, não sei, não testei, mas você pode testar aí.
Aí ficaria, ao invés de uma função capture e uma função excluir, e uma update, esse procedimento do update aqui ficaria incluído numa função só. Eu ia reduzir uma chamada de função aqui, né? Uma chamada de função e reduzir uma linha aqui de código. Ficaria uma função só. Ficaria melhor? Não sei, pessoal. Aí só testando, né? Vai funcionar? Vai funcionar. Assim, ó. Function handle status, por exemplo, né? Pokémon. Aí eu ia receber aqui o Pokémon e o status. Status. Pronto, assim, né? Aí, o que é que ia mudar aqui, ó? Eu tô gostando disso aqui, ó. Aí eu ia ter isso aqui, ó. Eu acho que ficou legalzinho, isso aí, gostei. Eu vou vir pra cá, ó. E vou fazer isso, ó. Simplificou mais, né? Ó, eu ia ter aqui um handle status Pokémon. Ia receber o Pokémon status, fazia o mesmo procedimento, tudinho, e funcionava. Fica legal. Aí, ao invés de vamos testar com isso aqui, mas entendam, né? O foco aqui é o seguinte, o Pokémon vai ser renderizado pelo status agora. Ou true ou false. Não é isso? Ou true ou false. Porque a gente criou aquele is Pokémon, is Pokédex. Tanto essa função aqui está removendo, como essa aqui está capturando, porque ela passa para cá. Né? Essa função executa. O que a gente fez aqui agora, esse handle status Pokémon, foi um refaturamento de código aqui, né? A gente eliminou esses dois códigos aqui, ó. A gente transformou numa função só e recebe o mesmo status que essa aqui recebe, ó. E não precisei passar aqui true ou false aqui. O que eu vou fazer? Vou passar isso aqui na chamada do botão, ó. Então, por exemplo, aqui ó, eu posso agora vir na meu card aqui, ó. Lembrando, né, que eu teria que mudar aqui também, né? Eu estou passando aqui capture, eu estou passando aqui excluir. Eu não vou apagar não, tá? Vou deixar aqui para ficar as duas formas. Vou passar aqui essa função, ó. Render status Pokémon, eu vou passar ele também para o props. No caso aqui, não precisaria mais dessa, tá? Só vou deixar aí a título de a gente poder usar as duas lá. Didática, né? Mas eu teria que apagar uma. Ou uso uma forma ou uso outra forma. Apenas para ver que vai funcionar as duas, ó. Aqui, ó. E agora no meu card, em vez de passar aqui no botão, ó, o nome da função aqui, ó, props Pokémon, excluir aqui e aqui, eu vou copiar essa linha, tá? Para ficar duplicadinha aqui, ó. Veja como o código é bonito, galera. É isso que eu amo em programação. Nós podemos trabalhar de várias formas diferentes, de várias técnicas, de vários modelos, de várias coisas, e tudo no final dá a mesma coisa. Tem uma função só, e como ficou legal. Eu gostei. Eu acho até que ficou mais simples, ó. Aqui, ó. Então, props. Eu posso, se você quiser desestruturar isso aqui também pode ali, né? Para não usar props aqui. Aí ficou, ó. Handle status Pokémon. Observe que aqui eu não estou passando mais no botão, o capture e o excluir. Vamos ver se vai continuar funcionando. Vou dar aqui um reload. Para ver no console se tem algum erro. Às vezes tem erros aqui que passa e o código continua, né? Eu acho que isso é mentira, né? Mas tudo bem. Bora ver aqui, ó. Capturou. Não capturou. Não capturou. Olha, deu um bugzinho aqui. Bora ver o que rolou. Por perder o bug, eu que buguei o código. Vai dar erro aqui, ó. Aliás, nem dá erro não dá, né? Porque na verdade não chegou informação. Eu faltei passar aqui, ó, pessoal. Isso aqui, ó. Isso aqui é true para capturar. Acho que você viu na hora que eu botei para cá, não foi? True e aqui um false, ó. Aí, ó. Eu passei para a função ele precisa de dois parâmetros lá. Então eu tenho que ter dois argumentos aqui. Dois parâmetros, dois argumentos. O primeiro é o Pokémon e o segundo é o status. Agora vai rolar. Sem medo de errar, eu vou fechar até o console. Aí. De boinha e lindo demais de se ver. Eita, é maravilhoso. Eu adoro isso, pessoal. Então, é aí, pessoal. A ideia é essa. Vá testando. Pegando
Pega o código do Bart aqui, pega o código do nosso Rafa aí, pega o código de Flávia, pega o código de Regiane, pega o código de Vitor, pega o código de Nobu, pega o código de Maria Rita, pega o código aí de Thaisa, de Thaís, pega o código aí do Douglas, pega o código aí do Manassés, eita, pega o código aí do nosso amigo Arthur, pega o código aí do nosso amigo, não vou esquecer o nome dele não, me perdoe se passar algum nome aqui, é porque eu tô na emoção aqui. Pega o código do nosso amigo aí, quem mais, meu Deus do céu, eu esqueci o nome de alguém aqui, não, me ajude, de Juliana, pega o código aí de quem mais? Eita, galera, falar em pessoal aqui, sinto falta de um pessoal aqui que saiu do curso, né? Ivanilson, gente boa demais, cara. Aquele nosso amigo lá do carro, do taxista, cara, desde o começo eu torcia muito por ele, sempre tava no carro ali, tô aqui no trabalho, não sei o que. Poxa, Carlos Dandão, né? Francisco também, né, saiu, e outros aí que saíram aí, que assim, logo no começo, de alguns eu esqueci o nome aqui, me perdoe, mas é assim, pessoal, isso aqui, né, ele exige uma dedicação, um estudo, né, como eu já falei, acho que no outro vídeo aí, não sei se eu falei, eu tenho bastante tempo de programação já, em análise de dados, né, análise de sistemas, também, trabalhei um tempão, trabalhei com muita gente, trabalhei em muitas empresas, não, trabalhei em algumas empresas, muito tempo, produzi muitas linhas de código, muito mais de 200 mil linhas de código por baixo, assim, 30 anos por baixo de codificação. E programação não tem isso não, tipo, mas tu fez na programação na linguagem que hoje não usa mais. Mas programação é lógica. É você pegar as ideias e produzir com uma ferramenta que você tem agora. Se antes, vamos dizer assim, aqui naquela minha época, o martelinho de ouro que eu tinha, aquele martelinho de ouro bonito que tem hoje, que é o React, na minha época era aquele lá que eu tinha. Então em cada época vai existir. Vai chegar um tempo que o React, né, não vai ser mais essa coisa maravilhosa, fantástica. Não vou dizer que será daqui a um ano ou dois, né? Mas daqui a um ano, anos e anos, né? Vai ter outras ferramentas, outras coisas. E vamos dizer, tu usava React, é negócio antigo. Mas se você codifica em React, você é um programador. Eu digo assim, eu sou um programador, né? Então, quando você aprende uma linguagem, você desenvolve naquela linguagem, você também vai conseguir trabalhar em outras linguagens, porque você já tem um estilo de trabalho. É feito um motorista, por exemplo. Você aprende a dirigir, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu não conheço bem de carro, vamos ver num Fox, por exemplo. Aí depois você vai pegar um outro carro, ele vai ter algumas particularidades. Aí você só vai adaptar ali, porque você é motorista. Ninguém tem habilitação para dizer assim, eu nunca vi pelo menos na habilitação dizer assim, qual é a sua habilitação? A habilitação é para carro pequeno, tá? Mas qual é o carro? A habilitação tirei para Fusca, não existe isso, né? Eu tive habilitação para dirigir carros pequenos. Então pode ser qualquer tipo de carro, você pode ter uma dificuldade ali, mas você vai conseguir, daqui a pouco você está habituado. A mesma coisa é aqui. Se você aprender a programar em JavaScript, que é a base do React, quando você estiver bem integrado nisso aqui, você pega outra linguagem aí e vai somente se adaptar. Você vai entender assim, poxa, lá eu para renderizar um array eu usava isso, e aqui? Aqui você vai usar isso aqui. Eu uso aqui map, lá vai ser o quê? Lá aqui eu uso um exemplo. Lá é map, para renderizar nessa linguagem, por exemplo, uma linguagem aí, que eu não vou citar nomes aqui, mas uma linguagem qualquer, lá não tem um map, mas tem lá um PEP, por exemplo. Um PAN, ao invés de map, tem um PAN. Então vai ter alguma coisa para fazer aquilo, similar. Você só vai ter que se adaptar com aquilo ali, beleza? Então a ideia é essa, pessoal, a ideia é essa. Bora voltar no foco aqui. Então, observa que aqui a gente usou agora uma função só e ficou legal. Quer dizer, aqui na hora, acordando com vocês aqui, eu tinha feito essa versão aqui, né? Com as duas funções aqui, ó. Cadê? Uma de excluir e uma de capturar. É o que vem logo na mente da gente, pessoal, às vezes. Vem na mente da gente assim, a forma, tem que ter uma função para isso, uma função para aquilo. Mas quando a gente começa a raciocinar ali, de repente, aí, peraí, se eu fizer uma função para manipular o status, olha aí, ó. Quer dizer, essa função aqui, ela faz a chamada aqui, em vez de chamar essa obrigação de passar aqui o false e o true aqui, que é dependendo do estado aqui, ó, eu já coloquei isso no botão. True e false. Essa função aqui de atualização, ela está aqui já. Ela já recebe. Então a função praticamente ficou a mesma, né?
update status Pokémon. Só que para não ficar lá, update status Pokémon, eu criei um aqui, ó, render status Pokémon. Se você observar, é a mesma dessa aqui, ó, a mesma função. Essa função aqui é a mesma, só mudei o nome dela. Saca? Então aqui, ó, se você fizer isso, ó, eu poderia ter colocado só o nome aqui, né? E apagar essas duas aqui, ó, ou comentar isso aqui. Como eu criei uma nova, que é igualzinha àquela de cima, pode ver que é igual, só muda o nome. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, eliminar no meu código, vou só comentar aqui, certo? Porque essa função aqui trabalha com essas duas, e aqui eu só tenho isso aqui agora, só essa funçãozinha única que eu chamo no meu botão, lá no meu cardzinho. Aqui, ó, eu passo daqui, no clique do botão, eu chamo a função. Aqui, ó. Eu acho que quando eu comentei ali quebrou meu código, ó. Viu aí? Por que quebrou o código, galera? Porque quebrou, porque como eu comentei ali e estou passando aqui, ó, eu vou somente, eu vou tirar, né? A gente não vai usar isso aqui mais. Vou tirar. Tirar esse excluído aqui, ó. E para não ficar esse código aqui poluído, né? O código poluído, eu vou tirar isso aqui também. A gente enxugou mais nosso código, né? Ficou um pouquinho menor ainda. Certo? E o código volta a funcionar. Então aqui a gente tem uma segunda abordagem, né? A primeira, lembra? Eu tinha um filtro que verificava se o Pokémon estava na lista da Pokédex. Eu tinha dois estados. Certo? Quando eu clicava em capturar, ele pegava esse Pokémon e incluía na Pokédex. Então, de fato fazia uma inclusão. Quando eu clicava para excluir, de fato ele removia, tira daqui, ó. Tirava da Pokédex. Aí o filtro, quando verificava se o Pokémon estava na Pokédex, ele não estava, ele aparecia na home. Primeira versão. A segunda versão é essa aqui, né, que a gente fez aqui. Essa segunda versão é justamente trabalhando com o que a gente acrescentou aqui, ó, esse is Pokédex. Esse aqui é o ponto-chave. Lembra, né? Só tinha lá data e name. Acrescentei esse Pokédex e trabalhamos nele aqui, ó, setando true ou false. Ficou bem chutinho. Inclusive, eu acho que lá o meu tá dessa outra forma, talvez eu vou até mudar para isso aqui, ó. Ficou mais enxutinha. Eu tenho uma função só para manipular os Pokémon. Pensando bem, ficou mais interessante assim, ó. Eu tenho uma renda do status Pokémon. Ficou bem chutinho. Essa vai ser a versão que eu vou colocar no meu código. E você pode colocar no teu. Agora não coloca o mesmo nome, né? Assim, aqui das variáveis, modifica um pouquinho aí para você trabalhar suas ideias aí. Beleza? Está funcionando o código aqui, galera. Uma terceira versão, para você ver que tem várias, vou fazer uma terceira e poderia ter uma quarta, uma quinta, não sei se minhas ideias chegariam a tanto. Mas a terceira ideia minha é o seguinte, ó. Na terceira ideia, vamos fechar isso aqui, pode? Acho que pode. Será que cai a aplicação? Deixa eu ver. Cai não. A terceira ideia é o seguinte, ó. Vou só adiantar aqui. A terceira ideia seria, ao invés de trabalhar com esses Pokédex aqui, eu vou trabalhar com os dois estados. Bom, nesse caso aqui eu posso apagar, né? Só tem um estado, ó. Aliás, posso apagar não, já apaguei, né? Só tenho aqui Pokémon, ó. Na terceira versão, eu vou trabalhar aqui dois estados mesmo. Ah, não gostei, Bart, não gostei de incluir isso aí, achei complexo. A outra ficou meio que, sei lá, não gostei porque ficou um filtro no canto, embaixo exclui e inclui. Eu não achei legal. Então você pode criar outra forma aí. A minha terceira versão, a terceira ideia vai ser a seguinte: eu vou ter os dois estados, Pokémon e Pokédex. O que eu vou fazer? Quando eu clicar em capturar, ele exclui de fato o Pokémon aqui dos Pokémon, ele vai excluir e vai incluir da Pokédex. Eu não vou ter mais filter. Vou matar os filtros. Eu não quero filtro. Não gosto de filtro, não gosto de filtro. Filtro para mim é chato. O filtro ele me atrapalha. Eu acho que o código fica lento. Seja qual for o motivo, eu não gosto de filtro. Filtro é uma prática, sei lá o que for. Cada um faz como aquilo que deve ser feito, né? Desde que esteja correto, vamos dizer assim, correto no funcionamento e correto esteticamente. Mas não quero filtro. Pode ser também. Tá aqui, ó. Então eu quero, quando eu pegar um Pokémon aqui, eu pego ele, de fato, apago daqui e
tum, coloco na Pokédex. Então não tenho mais filter. Vai ser o tema, o assunto do meu próximo vídeo, parte 3. Valeu, obrigado aí, espero que te ajude esse código aí de alguma forma.